Trilhas da Democracia, nesse que é o 99º programa, 99ª edição do Trilhas da Democracia. Entrevista hoje uma das maiores cabeças pensantes da contemporaneidade, o sociólogo marxista, diretor de pesquisas do Centro Nacional de Pesquisas da França, o sociólogo marxista Michel Lévy. Michel, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia, esse espaço de debates em defesa da democracia radical e dos direitos humanos. Seja muito bem-vindo, Michel. Agradeço o convite. Michel, você escreveu recentemente, nos inícios de fevereiro desse ano, um artigo para o site A Terra é Redonda, que é uma das maiores iniciativas e melhores iniciativas no campo das reflexões de esquerda, né, intitulado A Ascensão do Neofascismo, dentro dos marcos de uma série de artigos que eles organizaram sobre os 2 anos de desgoverno Bolsonaro. Você, nesse artigo, faz uma crítica ao economicismo que teria caracterizado uma boa parte das análises produzidas pelas esquerdas que viram no avanço da extrema-direita, a frase é tua agora, abre aspas, um efeito colateral da crise e do desemprego. E esse seria um raciocínio que teria acabado por desarmar a esquerda ou as esquerdas diante da ofensiva ideológica racista, xenofóbica e nacionalista do neofascismo. Quais seriam, então, os elementos de determinação que podem nos auxiliar a analisar essa onda marrom e combatê-la de uma perspectiva internacionalista? Bem, efetivamente, o que eu chamo a onda marrom, isto é, a ascensão espetacular, não é? Em muitos países do mundo de governos de extrema-direita, que eu caracterizo como neofascistas, além do desenvolvimento em grande escala de partidos com essa característica neofascista, candidatos sérios ao poder, né? Alguns deles, inclusive, já participando de governos de coalição, etc. Bem, então, esse é um fenômeno planetário, né? Do qual o Brasil faz parte, né? O Brasil faz parte, evidentemente, Estados Unidos, mas Estados Unidos agora mudou, mas, enfim, foi uma experiência pesadíssima, né? E o Brasil é um dos casos mais graves, eu diria, né? Os casos mais graves, tanto pelas consequências dramáticas, a começar pela epidemia do coronavírus, que o governo Bolsonaro deixou livremente circular, né? E outros aspectos, né? A destruição da Amazônia, enfim. O caso brasileiro é um dos mais preocupantes, né? E com um dos casos também com as características autoritárias mais profundas. Mas, enfim, o caso brasileiro não é um caso único, faz parte desse panorama mundial, né? Claro que tem exceções, não é em todos os países, felizmente, né? Também aqui na América Latina, em alguns países sim, mas em muitos países ainda é a esquerda que tem hegemonia, né? Bom, então, mas é um fenômeno planetário. Obviamente, esse fenômeno tem a ver com a onda neoliberal, né? Quer dizer, se não existisse o neoliberalismo, haveria essa crise, não é? Essa situação, digamos, de desmoronamento que favorece aos movimentos de extrema-direita, que são, de uma certa forma, muito deformada, uma reação ao neoliberalismo, né? Mais na Europa do que aqui no Brasil, né? Bom, por outro lado, a crise econômica, não é, com todos os problemas que houve, desemprego, etc., tudo isso também criou condições, um terreno, né, terreno fértil
para esse crescimento dessas plantas monstruosas, né, que são o neofascismo. Mas essas explicações não são suficientes, né, não são suficientes, porque a crise poderia ter tido outras consequências. Houve outros períodos de crise que foi a esquerda que aproveitou da crise. Em alguns países, é verdade que é a esquerda que aproveita da crise, né? Enfim, a coisa não dá para explicar unicamente por causa da crise ou uma reação ao neoliberalismo. A reação ao neoliberalismo também foi capitalizada pela esquerda durante muito tempo, né? Aqui na América Latina, em particular, né? Então, mas, enfim, eu francamente confesso que não tenho uma explicação assim, digamos, suficiente para dar conta do fenômeno nessas proporções planetárias. Dá para explicar em cada país ou cada região, né? Por exemplo, na Europa tem a ver com a xenofobia, o ódio ou temor aos imigrantes, aos muçulmanos, aos negros, enfim, há um fenômeno de racismo, xenofobia, nacionalismo, reacionário, etc., que a crise naturalmente exacerba, né? Que tem a ver com o passado colonial da Europa, né? Que, de certa maneira, a Europa nunca superou. Bom, então, na Europa você pode mais ou menos ver quais são os fatores que permitiram isso, né? Embora também aí não é tão assim simples a explicação. No caso do Brasil, também há vários fatores que explicam a decepção que houve com o Partido dos Trabalhadores, o problema da corrupção, a crise econômica, enfim, a crise econômica que destabilizou o governo de Dilma, enfim, houve vários fatores que o ascenso das igrejas neopentecostais, não há fatores específicos ao Brasil que jogam um papel. Mas o fato é que o fenômeno é planetário, então deve ter alguma explicação planetária, né? Mas eu confesso que até agora não tenho, digamos, a chave, assim, né? Digamos, a resposta, assim, pronto, é isso, né? Mas o fato é isso, né? Estamos diante de uma onda marrom planetária que toma formas diferentes em cada país, cada região. Na Índia e na Europa também é contra os muçulmanos, né? Nos Estados Unidos era contra os mexicanos, enfim, em cada lugar o inimigo, digamos, é outro, né? No Brasil é contra o comunismo, entre aspas. O que é o comunismo? É qualquer pessoa que é pela democracia, por alguns valores progressistas. Então, para esse neofascismo, isso representa o comunismo, etc. Então, o inimigo não é o mesmo em cada país, né? Então, mas, bom, o fenômeno é planetário, né? E no caso do Brasil tem características próprias que vale a pena tentar entender, que o distinguem, né, dos outros modelos. Mesmo do Trump, né? Quer dizer, o caso brasileiro é muito parecido em vários aspectos comuns com o Trump. Inclusive, o Bolsonaro é um admirador, era, né? Não, continua sendo admirador incondicional de Donald Trump. Gostaria de imitar Donald Trump, né? Faz o possível para imitá-lo, né? Inclusive um estilo grosseiro, vulgar, né? Provocador, sobretudo no autoritarismo. No autoritarismo, na essa política da bala, né? Quer dizer, militarismo policial, né? De achar que a polícia tem que matar mesmo e que os policiais devem ter a impunidade total, né? E a ideia de distribuir armas para que as pessoas de bem se defendam, matando quem passar em frente de casa, enfim, todo um clima exacerbado de policialismo militar, uma política da bala, digamos. Isso tem em comum Trump e Bolsonaro. Bom, outro é o autoritarismo, né? O culto do chefe. Esse é outro, o culto do chefe, o salvador da pátria, né? Isso é uma tradição que vem do fascismo, obviamente, né? Mas não só, né? Então, Michel, no caso, temos o culto do chefe. Sim. Michel, quando a gente compara essa realidade do início, das duas primeiras décadas do século XXI, com os anos 20 e 30 na Europa, é possível dizer que hoje as forças de extrema-direita têm muito maior
capilaridade do que nos anos 20 e 30. Dizendo de outra maneira, existe um número muito maior de países que são atingidos pelo avanço da extrema-direita do que nos anos 20 e 30, à medida em que o avanço da extrema-direita estava reduzido a uma parcela do continente europeu, e hoje ela se alastra, chega à América do Norte, América do Sul, você mesmo A mostra Índia. a Índia, né? Leste europeu, chegando até ao Japão. Né? Não lhe parece hoje que a capilaridade do avanço da extrema-direita é maior do que nos anos 20 e 30 na Europa? De certa maneira, sim, mas veja, já nos anos 30 o fenômeno era internacional. Você mencionou o Japão. Nos anos 30, o Japão era tinha um regime militar fascista, não é? Então, isso já existia, né? O tal chamado eixo na Segunda Guerra Mundial incluía a Ásia, né? Incluía o Japão. Mas, bom, é verdade que hoje em dia, efetivamente, há uma extensão geográfica maior. Isso realmente é verdade. A Índia, a América Latina, os Estados Unidos não tinham governos fascistas nos anos 20 e 30. Né? Nesse sentido, é verdade. Mas, por outro lado, se fazemos a comparação, nós não temos atualmente estados totalitários, né? Como era o caso dos regimes fascistas dos anos 30, 20 e 30. Né? Então, aí há uma diferença. Né? Quer dizer, os regimes neofascistas que conhecemos atualmente são obrigados a respeitar algumas formas da democracia parlamentar, com todos os seus limites, né? E também não tem o mesmo tipo de base de massas, né? Não tem tropas de choque, enfim, a configuração é diferente. Né? Não temos essa figura do Estado totalitário, com essa polícia política onipresente, que controla tudo. A figura não é a mesma. Né? Então, é diferente. Por isso, alguns hesitam em utilizar o termo neofascismo para falar de regimes como Bolsonaro, Trump, Modi na Índia, sei lá. Né? Mas, claro, por isso que eu falo de neofascismo, não é o mesmo fascismo dos anos 30, é diferente. Né? Mas há semelhanças, né? Há diferenças evidentes. No caso dos Estados Unidos e do Brasil, a diferença mais óbvia é que são políticas econômicas neoliberais, né? Mais que haja um discurso nacionalista, patrioteiro, não sei o que, América First, Brasil acima de tudo, né? Mas entra claramente no jogo da globalização neoliberal. Enquanto que os fascismos dos anos 20 e 30 eram nacional-corporatistas, era outra lógica, né? Uma lógica do Estado, intervenção do Estado na economia, inclusive violenta e tal. Então, outra lógica econômica. Né? Então, isso é uma diferença muito importante. A agenda econômica se deslocou do corporativismo, do intervencionismo estatal, para a agenda neoliberal, ultra-neoliberal, como acontece hoje no Brasil. Né? Sim, isso é uma grande diferença, evidentemente. Então, é uma outra lógica, né? É uma outra lógica. Mas tem muito em comum, por outro lado. Né? Quer dizer, eu diria que, no caso do Brasil, por exemplo, ou mesmo dos Estados Unidos, Trump, há mais em comum com o Mussolini do começo dos anos 20 do que com os estados propriamente totalitários. Quer dizer, Mussolini, no começo dos anos 20, já tinha muitas características do fascismo, obviamente, mas ainda mantinha uma certa forma do parlamentar, ainda havia o parlamento, tinha deputados comunistas, como Gramsci e tal. Bom, depois, pronto, isso acabou, né? Gramsci foi parar na cadeia, Matteotti, socialista, foi assassinado, bom, mas no começo era isso. E o Bolsonaro tem muito de pose mussoliniana, né? A maneira dele se apresentar, o discurso e tal, tem um caráter assim mussoliniano, né? Meio farsesco também, né? Mas não tem condições para impor uma ditadura totalitária, como foi o caso do Mussolini.
Michel, você, nesse mesmo artigo, né, Ascensão do Neofascismo, no site A Terra de Redonda, identifica 4 características comuns a Bolsonaro e Trump: o ódio à esquerda, ideologia repressiva, retórica nacionalista e negacionismo climático. E, ao mesmo tempo, apresenta 5 diferenças entre o governo Bolsonaro, movimento Bolsonaro, movimento bolsonarista e os movimentos neofascistas na Europa. A ausência de continuidade política e ideológica com os fascismos dos anos 30, a ausência de partidos de massa e a ausência do racismo como principal bandeira. E 2 presenças, a presença do tema da luta anticorrupção e do discurso homofóbico, que a gente acabou de falar na última pergunta, né? Tendo em vista tudo isso que o bolsonarismo é e não é, eu gostaria de repassar a você uma pergunta que você se faz no decorrer do texto, né? Que é a seguinte: qual o preço a pagar até a libertação desse pesadelo? Eu gostaria de repassar a pergunta que você faz lá, né? Por tudo aquilo, por todos esses elementos, né? Nem um pouco alvissareiros, né? Daquilo que está acontecendo no Brasil. No momento em que a gente grava essa entrevista, o Brasil atingiu o recorde de óbitos num único dia, 1.726, e a maior média acumulada de casos, 1.200 e alguma coisa. Nesse mesmo momento, sai a notícia de que o PIB brasileiro teve uma queda em 2020 de 4,1%. Nesse mesmo momento, começam a ser divulgadas notícias muito perigosas de perseguição de reitores, de professores das universidades públicas federais por terem feito críticas ao governo Bolsonaro. Não é? Existe alguma coisa pior ainda por vir? Esse preço a pagar pode ainda se tornar maior do que já é nesse momento de descalabro que vive o Brasil? Bem, o povo brasileiro já pagou um preço altíssimo por essa experiência Bolsonaro, né? São, se não me engano, mais de 250 mil mortos no Brasil. O Brasil tem o triste privilégio de ser o segundo país com mais óbitos depois dos Estados Unidos de Trump, né? Claro, a epidemia não é invenção do Bolsonaro, mas a maneira como ele não tratou a epidemia, primeiro dizendo que era uma gripezinha, depois dizendo que a coisa é assim mesmo, todos nós temos que morrer, e daí, né? Enfim, o distrato total, a recusa a tomar medidas, o ataque aos governos municipais ou estaduais que tentaram tomar medidas, o desprezo pela campanha de vacinação, mas tudo isso favoreceu, obviamente, o vírus, né? Quer dizer, houve uma cumplicidade entre o Bolsonaro e o vírus, né? Frei Beto escreveu um belo texto dizendo, bom, o Bolsonaro ajudou o vírus a se estender e o vírus ajudou o Bolsonaro a governar porque impedia as pessoas de protestarem, né, na rua. Bom, então essa foi o preço muito, muito caro, né? Realmente não tem preço, né? A vida humana não tem preço. Então é uma coisa terrível. E pode continuar, infelizmente, pode continuar por mais 2 anos, né? Se a oposição não encontrar maneira de desembaraçar o Brasil dessa monstruosidade, né? Bem, eu não sei o que quer dizer, como eu disse, é uma pergunta que eu faço porque eu não tenho a resposta, né? Inclusive, a resposta não está dada. A resposta depende
de todos nós, né? Depende de tudo que todos nós brasileiros que fizemos ou deixamos de fazer, pode limitar, né, o estrago ou ao contrário, né? Agora, eu acho que o Bolsonaro não tem condições de realizar o seu programa ideal. O seu programa ideal seria um novo ato institucional, né, como no tempo da ditadura, dissolver o Supremo Tribunal Federal, proibir os partidos de oposição, né, etc. Bom, tipo ato institucional, né? E, na continuação, se houver resistência, realizar aquele velho programa dele que era fuzilar 30 mil comunistas, né? Comunista para ele é qualquer pessoa de esquerda, né? Bom, isso seria, acho que não tem condições para isso, entre outras coisas, porque o protetor dele, imperialista, que era o Donald Trump, foi jogado para escanteio, né? Por o momento está na lata de lixo. Então, isso tira muito vento das velas do Bolsonaro, né? Não há condições para ele dar um golpe tipo ato institucional, uma espécie de golpe dentro do golpe. Não tem, acho que ele não tem condições de fazer isso, né? No quadro atual da política americana, que não deixa de ser imperialista, mas, enfim, é outro tipo de política que não é do Trump. Então, acho que não há condições para isso. Mas, ainda assim, o estrago é enorme, né? O estrago é enorme, a perda em vidas humanas, né? Bom, o desastre econômico, enfim, tudo isso faz parte do quadro do bolsonarismo, né? Então, é um preço altíssimo, né? É um preço altíssimo. Agora, vai depender do que as pessoas fizerem, né? Vai depender dos movimentos sociais, da esquerda, dos sindicatos, dos trabalhadores sem terra, enfim, de todo mundo, né? Vai depender de todo mundo. Vai depender de uma parcela da população que caiu no conto do Bolsonaro, se dá conta que foram enganados, né? As pessoas que apoiaram ele porque achavam que ele ia acabar com a corrupção, obviamente estão vendo que não tem nada que ver, né? Etc. Então, pode-se esperar, né, com um pouco de optimismo, que alguns dos sonâmbulos, né, vão acordar, né? E, bom, vai se criar condições para tentar encurtar essa desastrosa experiência. Michel, você se encontra em Paris no momento e circulam muitas informações de que o Brasil vem de maneira acelerada sendo assumido como um pária do sistema internacional. Você da França, o que pode nos trazer de informações sobre a forma como os países europeus, né, os países da Europa Ocidental, têm tratado o Brasil diante desse cenário de descalabro no combate centralizado, na ausência de combate centralizado à pandemia da Covid-19. Sim. Não, obviamente, a imprensa e a opinião pública europeia vem de maneira bastante crítica ao Bolsonaro, né? E, enfim, o seu comportamento, enfim, a maneira como deixou de tratar a epidemia, enfim, o conjunto das suas práticas já desperta desconfiança na Europa, né? Inclusive dos governos, né? Inclusive dos governos, né? Agora, essa desconfiança e um certo desprezo, né, não se traduzem muito em atos concretos, né? Não podemos ter muitas ilusões, né? Quer dizer, na França, por exemplo, o governo francês continua investindo, né, favorecendo as empresas que vão investir no Brasil. Algumas delas são cúmplices da destruição da Amazônia. Então, não adianta o Macron fazer grandes discursos sobre a necessidade de proteger a Amazônia e ameaçar o Brasil, não sei o quê, o Bolsonaro, se ele não parar de botar o fogo na floresta. O fato é que as companhias francesas continuam, né? Por exemplo, Carrefour, né, o grande supermercado, enorme supermercado francês internacional, uma multinacional, né, continua vendendo, por exemplo, a carne brasileira que resulta da
boiada que passou em cima da floresta, como disse o ministro do Bolsonaro, né? Então, é mais uma retórica, né? Uma certa pressão, não é verdade, né? Uma certa pressão de alguns países, sobretudo da França, sobre o governo Bolsonaro, mas limitado, isso, francamente limitado, né? Michel, uma última pergunta, a gente está chegando ao término desse Trilhos da Democracia. Você tem escrito as mais belas páginas, mais instigantes páginas sobre Walter Benjamin. Como é que Walter Benjamin, o que está presente na obra de Walter Benjamin que poderiam nos instigar a entender a realidade cruel que nós passamos hoje, não apenas no Brasil, mas no mundo? Bom, eu acho que devemos partir de uma ideia simples que está presente em Benjamin, né, de que, enquanto existir o capitalismo, vão existir ditaduras militares, regimes fascistas, governos neofascistas, enfim, isso tudo são produtos, né, do sistema capitalista, né, das crises do sistema capitalista, das políticas neoliberais, nos casos, né? Enfim, o capitalismo produz e reproduz constantemente esse tipo de regimes, né? De governos autoritários. Então, isso são aspectos do sistema, é um problema sistêmico. E, por outro lado, dizia Walter Benjamin, não podemos acreditar que o capitalismo vai morrer de morte natural, né? O resultado da sua crise interna, o resultado enfim, da crise ecológica ou qualquer outro problema, né? Não, o capitalismo só vai acabar quando houver uma vontade política, né, popular de superar o capitalismo, né, de buscar uma alternativa radical, né? Na minha opinião, é o socialismo, o ecossocialismo, né? Bom, então, são algumas ideias de Walter Benjamin que eu acho que são muito atuais, né, para entender o que se passa hoje em dia no mundo, né? Michel, gostaria muito de agradecê-lo por ter aberto um espaço na tua agenda para dar essa entrevista ao Trilhas da Democracia. Como eu disse, esse é o 99º programa do Trilhas, já é o 3º ano do programa. O programa nasce exatamente logo após da eleição de Jair Bolsonaro, no final de 2018. E na próxima semana nós chegaremos à 100ª edição com uma entrevista especial com o professor e ex-candidato à presidência da República, Fernando Haddad. Até lá. Um grande abraço a todos e todas.